Eu me chamo Gustavo Caboclo Wapichana, do povo Wapichana de Roraima. Pensar esse trabalho aqui, ele tem muito a ver com uma caminhada que a gente já vem fazendo, de que modo que a gente pode contar as nossas histórias Wapichana nesse campo da arte, né? Uma produção coletiva e que nesse caso a gente pensa a presença da escola, né? E como a gente pode ampliar essa conversa dentro da sala de aula. O trabalho acontece em autoria, então a gente assina em conjunto Rosiane Cadete Wapichana e eu, Gustavo Caboclo Wapichana, pensando a partir da escola indígena Tuxaua Luiz Cadete. Luiz Cadete é o nosso bisavô. Então a gente está numa escola que tem o nome de um dos nossos familiares, trabalhando com cerca de 150 alunos de 8 turmas diferentes e pensando a própria história, como que a história wapichana cruza essas narrativas de independência do Brasil. Se a gente está aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, pensando esse bicentenário da independência e essa narrativa, como que a gente pode pensar a nossa própria história nesse período de 200 anos, né? Como isso acontece para nós, como isso aconteceu. Então esse trabalho toca nessa parte e parte de fato, né, dessa relação com as turmas dentro da escola. Quando a gente recebeu o convite para pensar esse trabalho e os contextos de revoltas, né, e manifestações populares no contexto de independência do Brasil, eu levei essa pergunta para a Rosiane e ela, enquanto historiadora, ela responde, a partir do nosso povo wapichana, que seria importante a gente pensar a revolta da Praia de Sangue, que é uma história que acontece em 1790, mas ela não atravessa esse campo de comunicação, ela não chega nas apostilas e nem publicamente, assim, é uma história que ela chega pouco. Essa é a pesquisa da Rosiane e ela foi me contextualizando que quando a gente pensa a partir do Rio Branco, desse território brasileiro, historicamente essa região de divisão, que é o Rio Tacutu e Urariquera, é aqui que foi criado o Forte São Joaquim, né, uma presença portuguesa para essa luta fronteiriça que estava acontecendo com holandeses e ingleses que vinham aqui do Tacutu, com, né, os espanhóis também que estavam nesse caminho aqui do Urariquera. A revolta ela acontece, né, numa série de fortes que tem nessa região, mas principalmente no Forte São Joaquim, alguns anos antes, né, com o Diretório dos Índios, colocado pelo Marquês de Pombal. A política com os indígenas é sim de escravização, de retirada, né, de proibição das línguas, retirada desse direito cultural. Qualquer tentativa de fuga, as pessoas eram colocadas isoladas ou mortas, e tudo isso foi gerando uma série de revoltas ao longo dessas décadas, até chegar em 1790, que tem realmente uma carnificina a partir de uma revolta que acontece no Forte São Joaquim. Isso depois de várias tentativas de controle dessas populações indígenas. Tentativas de guerra justa, que é esse termo guerra justa também, que a gente precisa ir se contextualizando quais são as políticas de relação e controle. E essas populações resistindo a esse movimento histórico. E quando a gente pensa o nosso trabalho que chama Somos Fronteiras Vivas, é pensar que nessa política colonial da divisão de linhas, são os nossos corpos indígenas que fazem essa fronteira viva. Pensar a revolta da Praia de Sangue, ela tem a ver com isso, pensar quem são as pessoas que estavam aqui nesse momento. Não são os nossos avós, nossos bisavós, os nossos tataravós? Será que esse território todo não é, né, essa terra e memória e sangue dos nossos avós? A gente acredita que sim, né? É da perspectiva indígena que estamos falando, de um povo indígena que sobreviveu ao processo de colonização portuguesa, inglesa, holandesa e espanhola. E um povo que teve de derramar sangue no Rio Branco para continuar a história. Afinal, a revolta da Praia de Sangue acabou? Na escola, a gente pensou duas oficinas. Uma delas foi pensar essa ideia da fronteira
historicamente a fronteira Guiana e Brasil, a gente foi atrás dos mapas que foram realizados pelos ingleses. Na oficina a gente fez a pergunta: bom, se nessa disputa colonial são esses os mapas que foram realizados, quais são os mapas de hoje? O que tem hoje nesses territórios? Então aparecem imagens de fazendeiros, das termoelétricas, das hidrelétricas, da presença das cidades, da presença de famílias indígenas, das coisas que estão dentro desse contexto e que esses estudantes reconhecem em seus territórios. Então os desenhos, as pinturas, a performance, né, porque a gente entra nesse campo da performance, de pegar um tecido e visualizar ele como, né, esse movimento do Rio Branco que se torna vermelho por conta dos corpos indígenas, né? Então fazer esse rio movimentar, fazer esse rio girar e essas águas passarem também, mas não agora nessa questão da violência, mas sim como arte e ferramenta de luta. Wainau apichana kanau asanau wakunai kampakawan wadukzinha kawan wakunai makapa kawani kushan wakunai makapa kawani kushan Wainau apichana kanau asanau wakunai kampakawan wadukzinha kawan wakunai makapa kawani kushan wakunai makapa Kawani kushan, wainau apichana kanau asanau wakunai kampakawan wadukzinha kawan wakunai makapa kawani kushan wakunai makapa kawani kushan.